Olá a todos, bem-vindos. Mais uma semana, nosso projeto de Parashat Shavua, atual, moderna e dinâmica sem dúvida nenhuma. E essa semana vamos continuar com Parashat Emor. Lembrando que nós estamos de acordo com o calendário aqui da terra de Israel, mas se você está no Brasil, se você está fora de Israel e a leitura dessa semana é na Parashat de Kedoshim, todos os nossos arquivos, todos os vídeos estão ou no YouTube ou no Facebook. Não deixa de olhar, não deixa de clicar, não deixa de curtir, sem dúvida nenhuma, que é muito importante para a continuidade do nosso projeto. Bom, Parashat Emor, a gente vai fazer essas palavras pela Atzlachá, pelo sucesso e pela paz em Eretz Israel, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu continue trazendo paz e continue fazendo com que nós possamos viver livremente, com calma, com tranquilidade, querendo apenas viver, sem ódio, sem luta contra ninguém, Deus me livre, mas que a gente possa realmente ter essa possibilidade na nossa vida e que ninguém tente tirar isso da gente, que Bezrat Hashem a gente consiga chegar. Bom, Parashat Emor, logo no primeiro passuco, o primeiro versículo da nossa Parashá, veio uma mensagem aqui, pessoal, incrível e forte. Nós começamos a Parashá assim: Vayomer Hashem el Moshe. Deus, ele falou para Moshe: Emor el a-Koanim bnei Aaron, fale para os Koanim, para os sacerdotes, filhos de Aaron, ve'amarta alehem, e fale para eles, lenefesh lo itama be'amav, sobre uma alma, ou seja, por uma alma, você não pode se impurificar. Daqui vem a proibição dos Koanim, dos sacerdotes, de terem algum tipo de contato com mortos que não sejam dos 7 parentes mais próximos dele, ok? Em outras palavras, a gente vê aqui que Deus ele começa essa parashá trazendo o que a gente chama de uma amirá. E é interessante, a gente vai responder isso no final, Bezrat Hashem. 3 vezes nesse passuk vem a palavra emor. Quando Deus fala vayomer, depois ele fala emor el ha-Koanim, e depois quando ele fala ve'amarta alehem, e você vai dizer a eles. Ou seja, 3 vezes existe essa palavra emor, que é diferente do que a gente está acostumado, que é vayedaber, que é o dibur, que também a gente pode traduzir no português como uma fala. A gente precisa entender isso muito interessante. O Rashi traz, logo no início, o primeiro Rashi da nossa Parashá, o Rashi ele traz uma Gemara que está no tratado de Yebamot. O Talmud de Yebamot, na folha 114a, ela fala o seguinte, pessoal: por que está escrito Emor el ha-Koanim, ou seja, fale para os Koanim, ve'amarta alehem, e diga a eles. Então aprende aqui, os Chachamim, eles aprendem dessa linguagem do pasuk, do versículo, e eles dizem o quê? Emor ve'amarta, essas 2 linguagens de falar, leazira gdolim alaktanim, para trazer uma advertência e um cuidado que os grandes têm que ter sobre os pequenos. Ou seja, a gente pode aprender daqui muita coisa. Ou seja, a gente vê que aqui, Be'etzem, de alguma forma, a Gemara está tentando falar para a gente algo muito, muito interessante, que é a obrigação que nós temos de ter cuidado dos maiores terem cuidado com os menores. Em outras palavras, nós daqui aprendemos muitas alachot e a maneira que nós temos que fazer algo muito difícil, sem dúvida nenhuma, uma das mitzvot, dos preceitos mais difíceis de toda a Torá, que é a mitzvah de chinuch, a mitzvah de lechanech, a mitzvah de educar. Quando aqui está dizendo leazir agdolim alaktanim, ou seja, que a Gemara está trazendo, e o Rashi traz isso, ele está falando, olha, se você tem um katan perto de você, se você tem alguém menor perto de você, e não só menor de tamanho, mas também menor de conhecimento, saiba que dentro de você existe um preceito de educá-lo. De educar essa pessoa, sem dúvida nenhuma. Não deixar essa pessoa ser um katan para a vida toda, não apenas fisicamente, mas também dentro dela. Também pequena como em relação a conhecimento. E aqui surge uma pergunta, pessoal, fortíssima, que muitos comentaristas fazem também. Arei, se a gente está falando de algo tão central, a gente está falando de educação, algo tão importante, uma passagem, como nós trabalhamos muito isso na festa de Pessach, que passou há pouco tempo atrás.
Se o Hinur, para Am Israel, ele é uma coisa tão mercazi, tão central, por que só agora a Torá está trazendo essa ordem para a gente? Se a gente for parar para pensar, qual o momento que essa ordem deveria ter sido trazida? Logo depois do quê? Da saída de Mitzrayim, quando o povo judeu recebeu a Torá no Har Sinai, lá em Sefer Shemot, Parashat Yitro, ali tinha que ter falado, olha, isso aqui vocês têm que fazer o quê? Isso aqui vocês precisam educar. Os Aseret Dibrot, a Torá, elas vêm para passar isso para a próxima geração. Elas vêm para você tomar cuidado e saber a responsabilidade gigantesca que você tem de educar. Mas não, depois de muito tempo, a gente está falando de Parashat Yitro, agora a gente está em Sefer Vaikra, num outro livro, em Parashat Emor. Por que ela demora tanto tempo? Pergunta fortíssima. Para responder isso, eu quero fazer uma pequena introdução que o Shla Akadosh, no seu livro Shnei Luchot HaBrit, ele fala. O Shla Akadosh, ele fala que a gente tem que saber que sempre que algo na nossa paraxá ela acontece, sempre que vem algo contado na nossa paraxá, ela tem uma ligação muito grande com o período em que nós estamos vivendo. Com o período em qual sentido? No período no sentido da data que nós estamos vivendo. E o Shla Akadosh, ele fala então, ou seja, o que isso quer dizer? Se o Shla Akadosh está falando que a Torá agora, nesse momento, no período que nós estamos vivendo, ela precisa me ensinar sobre Hinur, o que isso quer dizer para a gente? Então, na realidade, nós temos que saber que a Tkufá, o período que a gente está passando, é o período de Sfirat HaOmer. Sheva Shabbatot Temimot Tiyera. Nós temos uma mitzvah de, no dia seguinte ao primeiro dia de Pesach, contar dia a dia, durante 49 dias, nós temos que contar para poder se preparar para chegar no ápice, que é Hag Matan Torah, que é Shavuot. Só que de que maneira você faz isso? Você pode contar de alguma forma para somente sair da obrigação, ou seja, eu vou contar hoje é o dia 1, hoje é o dia 2, hoje é o dia 3 e etc. Ou você pode entender que cada dia que passa do Sfirat HaOmer, da contagem do Homer, ele na realidade é o quê? Ele é uma mudança que a gente tem que ter na nossa vida. Ele é uma mudança que nós precisamos fazer em nossas características. E é por isso que cada dia tem uma combinação da Sfirot. E é por isso que cada dia nós temos uma mudança. A Sfirah de Yesod, que é a base de Tiferet, que é o esplendor. Nós temos Chesed, temos bondade. As 7 Sfirot que nós temos, ok? Elas vão se combinando para que a cada dia você consiga combinar uma Sfirah com a outra, e no total, 7 vezes 7, você tem 49. Ou seja, você tem 49 combinações das Sfirot, ok? Que elas representam, cada dia dessa nossa contagem, que elas representam um Hinur, uma educação nova que nós temos que ter na nossa vida. Ou seja, o que na verdade, apesar de ter passado muito tempo de Har Sinai, como nós falamos, por que agora a gente tem que falar sobre Hinur? Por que agora a Torá tem que me lembrar que eu tenho que tomar cuidado com os menores? Para falar o seguinte, que antes de tomar cuidado com os menores, lembra o período que você está. Lembra do porquê você está chegando nesse período. Lembra que Sfirat HaOmer é a saída de Pesach, ok? Para chegar em Shavuot. É a saída do momento que nós éramos escravos do Paró, para nós chegarmos ao ponto, ao ápice de sermos escravos, sem dúvida nenhuma, de Hashem. E é justo aqui, pessoal, é justo nesse ponto que nós precisamos entender que para conseguir lechaner, para conseguir educar, nós temos que mudar em primeiro lugar. Nós temos que nos educarmos. Nós temos que pegar as características das Sfirot de cada dia e tentar, sem dúvida nenhuma, mudar. E tentar, sem dúvida nenhuma, refletir um pouco mais no que eu posso fazer. Se hoje, por exemplo, é o Chesed, a bondade, o que essa bondade ela pode me trazer? Nós temos uma Sfirah que ela sempre repete toda semana e a outra que ela vai alternando. Ou seja, pegar essa base e combinar essa base com outras características. E combinar essa base com outros ensinamentos para a nossa vida. E é por isso, pessoal, que a gente aqui tem a ideia do Hinur. E é por isso que nós temos que entender que Hinur é uma das mitzvot mais difíceis que nós temos.
Mas nós falamos no início algo muito interessante também. Nós dissemos que 3 vezes aparece a palavra ve'amartá, né, de emor, de dizer. E nós perguntamos, por que não está escrito vayedaber? Então eu vi uma explicação muito forte baseada no Rav Kook, que ele fala que quando está escrito a palavra emor, é algo que ela está ligada com os chores daquilo. Ou seja, é algo que está ligado com a base daquilo. E aqui no caso, quando é um dibur, é algo que você pode falar, é algo que vai sair da sua boca, mas nem sempre está ligado com a essência e com a base de onde aquilo veio. Quando Moshe Rabbeinu e Akadosh Baruch Hu aqui estão falando para os Kohanim, na linguagem de Emor, eles estão falando, olha, dentro de vocês, como grandes sacerdotes, está enraizada, ve'amartá, emor, está enraizada a ideia de lechaner, de educar, de passar ensinamento, de ser exemplo, de se formar como uma dugma ishi na vida das pessoas. E sem dúvida nenhuma, essa é uma das lições gigantescas que a nossa Parashá nos traz, e sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade gigantesca, mas que tem frutos muito, muito grandes, como nós dizemos, Azorim bedimah berinai ktsuru. Nós precisamos muitas vezes, quando nós semeamos com lágrimas, porque a gente precisa de esforço, porque é difícil, mas quando a gente for colher, a gente vai colher com alegria. A gente vai colher todo o fruto do nosso esforço, que sem dúvida nenhuma são os nossos filhos, é a nossa próxima geração, mas a gente tem que lembrar, para poder educar, nós precisamos mudar. Para poder educar, nós precisamos, antes de tudo, educarmos a nós mesmos. Que através dessa mensagem nós possamos crescer e nos educarmos, fazendo exatamente todo esse processo de Sfirat HaOmer, a mudança verdadeira que ele tem que fazer na nossa vida, não somente para a gente sair da obrigação, mas para a gente parar, pensar e saber que nós podemos chegar lá. Que tenhamos todos um Shabbat Shalom, um Shabbat lindo, significativo e com muita paz, sem dúvida nenhuma. Shabbat Shalom.